Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre elementos da Constituição. A doutrina basicamente identifica alguns elementos na Constituição Federal a partir de certas características. Veja, a Constituição brasileira é bem extensa, é analítica, é eclética e, exatamente por conta disso, acaba tratando de temas variados. Você vai encontrar, por exemplo, um artigo que disciplina a limitação do poder do Estado, dizendo que o Estado não pode intervir na propriedade, salvo em casos excepcionais. Mas você vai encontrar também artigos que dispõem sobre compromissos do Estado com certos direitos, como, por exemplo, assegurar o direito à saúde. Outros artigos tratam, por exemplo, de como a Constituição deve ser aplicada. Tem o ADCT no finalzinho, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, a doutrina, nessa parte da teoria geral, acaba identificando elementos da Constituição. E esse é um tópico que de vez em quando aparece nos editais de concurso público ou da OAB. Então, olha aqui, eu basicamente mapeei para você em um quadro e vou comentar rapidamente com alguns exemplos, tá? Então, o primeiro que você encontra são os chamados elementos orgânicos na Constituição. O que são os elementos orgânicos? São normas sobre a organização do Estado e dos poderes. Então, se você for no texto constitucional, por exemplo, lá no artigo 18, você vai encontrar um título da organização do Estado. Esse título trata, basicamente, de normas sobre o Estado brasileiro, sobre a União, sobre os Estados-membros, sobre municípios, sobre o Distrito Federal, né? Então, temos ali um elemento orgânico, né? Por quê? Porque trata de organização do Estado e dos poderes. O exemplo que eu dei foi realmente o título 3, que trata da organização do Estado, está no artigo 18 e seguintes do texto constitucional. Então, são os elementos orgânicos, né? A Constituição se dedica muito a tratar disso. Vai falar sobre cada ente federativo, vai falar sobre a Federação Brasileira, vai falar sobre os poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Esses são considerados como elementos orgânicos. A doutrina também fala em elementos limitativos, tá? Elementos limitativos são normas que limitam o exercício do poder do Estado. Então, são normas que vão impedir o Estado de fazer algumas coisas. O Estado não pode intervir, por exemplo, na propriedade privada, salvo no caso lá de desapropriação, por exemplo, no caso de requisição de bens. O Estado, por exemplo, não pode exigir prévia autorização para alguém fazer uma associação, direito de liberdade de associação. O Estado, por exemplo, não pode intervir na consciência, na crença da pessoa. A liberdade de consciência e de crença. Então, os elementos limitativos são normas da Constituição que limitam o exercício do poder de Estado. A gente vai estudar isso bem. E um exemplo mencionado aí pela doutrina é o título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Lá são vários direitos que limitam realmente o poder do Estado. Falamos também aqui sobre elementos socioideológicos. O que são esses elementos? São basicamente normas da Constituição que firmam um compromisso com certos direitos, como, por exemplo, os direitos sociais. Então, a nossa Constituição tem um elemento socioideológico, na medida em que nós temos um Estado democrático de direito de caráter social, que assegura direitos sociais. Se você for no artigo 6º da Constituição, lá diz que é assegurado o direito à educação, saúde, lazer, moradia, são direitos sociais. E aquilo representa um compromisso com esses direitos sociais. Por isso, são considerados como elementos socioideológicos pela doutrina, tá? Você tem o artigo 6º do texto constitucional, tem toda a parte de ordem social também na parte final da Constituição, artigo 195, 196, 194. A doutrina também fala em elementos de estabilização constitucional, tá? Elementos de estabilização constitucional. O que são esses elementos? São basicamente normas para resolver conflitos ou crises constitucionais. Então, veja, a gente vive num Estado democrático de direito, mas é muito possível que essa sociedade acabe enfrentando uma crise. Uma crise, às vezes, que é uma crise humanitária, às vezes é uma crise democrática, às vezes uma crise decorrente de uma guerra. Então, a Constituição precisa de alguns elementos para estabilizar a normalidade democrática. Então, são elementos de estabilização constitucional, como, por exemplo, os institutos previstos no texto constitucional
do estado de defesa e do estado de sítio, né? Estado de defesa e estado de sítio possuem previsão no texto constitucional como formas de enfrentamento das crises constitucionais. E a doutrina ainda fala em elementos formais de aplicabilidade. Como assim? Basicamente, o que nós temos aqui são normas sobre a aplicação da Constituição Federal. Então, como a Constituição deve ser aplicada? Quais são as regras de aplicação? E isso você encontra lá no ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Para quem ainda não sabe o que é a DCT é uma parte que tem depois da Constituição. Quando a Constituição termina, aí vem o ADCT. E o ADCT é considerado como norma constitucional também, tá? Então é como se fosse uma extensão da Constituição. Mas para que serve esse ADCT? Olha o nome, né? Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Então são disposições constitucionais transitórias, que tratam da aplicabilidade da Constituição, como a Constituição deve ser aplicada, principalmente porque quando ela veio, ela mudou muita coisa, né? Então tinha que ter ali algumas normas de transição. Então, elementos formais de aplicabilidade são normas sobre a aplicação da Constituição, como é o caso da DCT. Então, veja, nós temos elementos orgânicos, que são normas sobre a organização do Estado e dos poderes, elementos limitativos, são normas que limitam o exercício do poder do Estado, elementos socioideológicos, que são o compromisso, né, da Constituição com certos direitos, elementos de estabilização constitucional, que são normas para a solução de crises ou conflitos constitucionais, e elementos formais de aplicabilidade. São alguns elementos identificados pela doutrina, né, em sede constitucional, ou seja, na nossa Constituição. Fique tranquilo, a gente vai analisar cada um desses elementos, a gente vai analisar o texto constitucional, né, por completo aqui no curso, mas perceba que a nossa Constituição é bem completa, né, trata de coisas diversas, de temas variados. E o importante nesse contexto é realmente conseguir entender que existe uma teoria de base para a análise da Constituição que a gente vai fazer posteriormente. A cobrança só disso, de maneira isolada aqui, só dos elementos, é mais difícil, né? Mais rara. Como regra, quando isso acaba sendo exigido em prova, é relacionado a algum tema. Mas tem algumas questões, sim, sobre elementos da Constituição, né, que você eventualmente pode fazer e treinar. Então, muito cuidado, tente, né, fazer a releitura desse quadro, inclusive no material com explicação, e qualquer dúvida, conte comigo. Um forte abraço e até a próxima!